todos. Boa tarde, estimado ouvinte. Primeiro, dizer que estamos aqui num painel que é constituído pela Diretora Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente, pelo nosso parceiro, que é a Solidariedade de Moçambique, e por um académico, que vamos, neste preciso momento, debruçarmos acerca do Dia das Terras Úmidas. E vamos falar mais ou menos relativamente àquilo que espelha, aquilo que mostra realmente como é que as terras úmidas devem ser protegidas. Deste modo, passarei aqui mesmo a conversar primeiro com a diretora, olhando, sua diretora, para aquilo que é a conjuntura atual que se vive relativamente às terras úmidas. Qual seria praticamente o atual estágio das terras úmidas e não só as possíveis ameaças que fazem com que haja este impacto negativo a nível da sociedade? Na conjuntura geral, eu diria que, em termos de sustentabilidade, as terras úmidas encontram-se ameaçadas. Ameaçadas por conta, entre outros fatores, as ações antropogênicas, e que elas estão diretamente associadas às mudanças climáticas que põem em causa a sustentabilidade dessas terras úmidas. Então, são várias atividades. Vamos a falar da questão do abate indiscriminado das florestas, estamos a falar da questão do garimpo artesanal, estamos a falar da questão da nossa forma de ocupação do espaço, que está diretamente associado ao mau ordenamento territorial. Estamos a falar da questão da pesca nociva para a biodiversidade. Esses são alguns indicadores que põem em causa a sustentabilidade das terras úmidas. Muito obrigado, senhora diretora. Como podemos aqui perceber e acompanhar de uma forma clara e sucinta, que de facto o que realmente acontece a nível do mundo é uma situação que nos deixa a desejar. Primeiro, relativamente àquilo que está relacionado com a ação humana. Mas vou deixar aqui também o acadêmico para nos tecer algumas considerações em torno daquilo que vai ser, digamos assim, o estágio atual das terras úmidas, neste caso, mas a nível do mundo. E para além do estágio atual, poderia também nos dar aqui alguma informação de quais seriam as causas que fazem com que haja a redução dessas zonas úmidas. Boa tarde a todos os ouvintes e obrigado pela palavra. Na verdade, eu não vou fugir daquilo que a Diretora Provincial de Desenvolvimento Territorial abordou. Tendo em conta aquilo que é a sustentabilidade das terras úmidas atualmente, a nível mundial, nós temos várias áreas, e apesar dessas áreas existirem, mas também passamos-nos ameaçados com várias diversidades de problemas. E um dos problemas, a diretora já mencionou, que é a questão do crescimento populacional, que em algum momento vai fazer uma pressão dos recursos existentes. E de um desses recursos estamos a falar daqui a questão da ocupação de solos, e onde faz essa componente das terras úmidas, e também a questão da própria água, né? Com o crescimento populacional, a tendência cada vez mais é deixar-nos com nossos recursos cada vez mais complicados na questão da gestão. Aquilo que poderia, em algum momento, neste momento, se fazer ou procurar-se como causas, não poderíamos lançar uma culpa a um ou outro, e poderia recordarmos mais aquilo que são as intensidades, né, que são mais intensas na questão de problemas. Temos aqui uma das causas, essa questão das mudanças climáticas ambientais, que atualmente é uma preocupação a nível mundial, não só para Moçambique, e não só também para o nosso distrito, mas que é um problema em conjunto que requeremos aqui unir esforços para podermos resolver. E outra questão também, temos essa questão das ocupações desordenadas dos espaços, temos essa questão do próprio pastorio das áreas, e temos também um problema que pode nos afetar, que é a questão da erosão costeira, que influencia também em algum momento aquilo que são as preocupações ou as ameaças que as terras úmidas vão passando. Muito obrigado. Depois desta explanação, como podemos aqui perceber, existem de facto razões e causas que estão por detrás daquilo que é a redução das zonas úmidas. Mas para tal, vou também pedir aqui um pronunciamento de um dos parceiros, que é da Direção Provincial de Ordenamento Territorial, ou não, de
de terra ou de ambiente para pedir ao nosso parceiro que nos dê aqui uma explicação sobre a avaliação da vulnerabilidade das mudanças climáticas sobre as terras úmidas. O que é que tem-nos a dizer em relação a isso? Boa tarde, ouvintes. Eu até vou emprestar as palavras dos que me antecedem, e principalmente da diretora provincial, para dizer que isto é um problema, é um problema que afeta quase toda a zona costeira, não só, mas também com maior incidência para a zona costeira. E aquilo que nós vivemos hoje, se formos a voltar para recuarmos para os tempos passados, nós essas zonas úmidas tínhamos tantas, mas hoje, se calhar, se tentarmos mapear, não vamos encontrar uma redução drástica dessas zonas. Provavelmente também isso afeta a biodiversidade. Eu creio que também afetando a biodiversidade, também afeta a vida das pessoas, afeta diretamente a vida das pessoas. Por aí, como Solidariedade Moçambique, nos leva a relançarmos nessa aposta, juntamente com o governo, para um novo desafio, para ver se daqui a algum tempo, a médio ou a longo prazo, consigamos inverter essa situação, com o esforço de todos, né? Se calhar com essas ações que hoje e amanhã vão ser relançadas, penso que a situação daqui a médio prazo pode se reverter. Queria chamar a atenção numa situação que as chamadas terras úmidas não acontecem apenas na costa. Mesmo se nós formos ao litoral, podemos, aliás, em redor do Mangal, nós tínhamos zonas onde havia muita produção de camarão, hoje já não existe. Camarão, peixe e todas as espécies marinhas estão a escassear. Então é uma situação de fato que nos chama, principalmente o governo como ator principal, para tentarmos encontrar soluções para isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Dito relativamente àquilo que é a biodiversidade, e não só o que realmente disse faz muito sentido, que a biodiversidade afetando aquilo que é o ecossistema, acaba também afetando a vida da população que está inserida num determinado local. Concordamos plenamente com isso e, neste preciso momento, há, digamos aqui, como é que eu posso dizer, uma situação de engajamento, de trabalhos que devem ser feitos no sentido de se ultrapassar esse tipo de situações. E, aliado a isso, gostaria de saber da diretora quais seriam as ações que o governo está, neste preciso momento, a evitar esforços no sentido de prevenir ou ter aquilo que é a prevenção das águas, assim como das terras úmidas. Mais uma vez eu volto a chamar para este painel aquilo que é o lema das terras úmidas para este ano, que é água, terras úmidas e vida. Este é um momento de reflexão exatamente para nós todos em conjunto podermos refletir e definir estratégias de como é que podemos reverter a situação da insustentabilidade das terras úmidas. Porque este problema não afeta só uma determinada comunidade, afeta a todos. Estamos a falar da questão ambiental. E a questão ambiental não é local, é uma globalidade. Então temos que olhar para o ambiente como um sistema. Sendo um ambiente um sistema, e de acordo com aquilo que é o funcionamento da geosfera, tudo que acontece num lugar afeta outros espaços, para além de onde nós moramos, onde a ação diretamente se dirige. Se falamos, por exemplo, da erosão costeira, se falamos, por exemplo, da questão da perda de alguma biodiversidade, ela não afeta só aquela população local. Acaba afetando também outros espaços. Por conseguinte, nós temos que ver que ações é que uma das ações que nós estamos a ver ao nível do governo é essa questão que começamos a fazer hoje, que é a questão da arborização. A arborização é uma estratégia para nós revertermos, mas não podemos ficar
apenas na ação de fazer a arborização, já temos que ter continuidade e sustentabilidade. E para tal, as comunidades, os núcleos líderes comunitários com as comunidades locais, os governos locais também devem estar engajados naquilo que pode ser a continuidade, a sustentabilidade dessa mesma arborização. Porque a gente o que assiste a gente faz um determinado repovoamento do local, mas porque não tem acompanhamento, não tem a monitoria. Passado algum tempo, aquelas espécies já acabam morrendo. Então, é uma atividade que fica lançada por terra, porque não temos a sustentabilidade. Provavelmente porque as comunidades não têm um conhecimento de como é que podem dar continuidade. Então, cabe a nós levar esse conhecimento para as comunidades, como garantir uma sustentabilidade. Outros elementos, outros fatores, outros indicadores que nós podemos tentar reverter é a difusão dos instrumentos de ordenamento territorial. Eles têm que existir. Os planos de ordenamento territorial têm que ser implementados. Porque se em algum momento há um mau ordenamento territorial, provavelmente é por ignorância ou desconhecimento dos instrumentos de ordenamento territorial. Então, os governos distritais, quando idealizam os planos de ordenamento territorial, passam a implementar, eles devem ser divulgados ao nível das comunidades, para que a gente tenha consciência de como é que nós devemos estar ordenados e até que ponto o mau ordenamento pode influenciar no todo o ciclo da nossa vida. Temos também um outro elemento que é a questão da consciencialização sobre o abandono das queimadas descontroladas. A gente, quando faz queimadas descontroladas por conta da atividade agrícola, por exemplo, ou por conta da caça, fica resumido que aquilo apenas é nocivo para aquela área. Mas estamos ali a desmatar espécies. E essas espécies contribuem para o equilíbrio do meio ambiente. Então, acaba afetando todos os ecossistemas. Estamos a falar dos ciclos biogeoquímicos. E qualquer ser nesse ciclo biogeoquímico tem a sua função. Pequeno que seja, tem a sua função. Podemos olhar também para a difusão de boas práticas. Boas práticas, por exemplo, na agricultura. Nós sabemos que a maior parte da população moçambicana desenvolve atividade agrícola. E essa atividade agrícola é agricultura do tipo tradicional e que tem como características o derrubo das matas e as queimadas descontroladas. Então, temos que buscar estratégias de como eliminar estas práticas dentro da agricultura. Significa nós mudarmos do tipo de agricultura para uma agricultura mais sustentável. E para tal estão aí os vários projetos que vêm sendo chamados com vista a que a gente tenha um financiamento para mudar o tipo, as nossas práticas de agricultura. O Sustenta está aí. O Sustenta veio exatamente para isso, para ver se nós podemos ter algum instrumento, ter algum financiamento para investir na atividade agrícola e mudar as nossas práticas. Que sejam práticas mais modernas e menos nocivas para o meio ambiente. São várias, podíamos ficar aqui a discutir a tarde toda sobre isso. Apenas falei de algumas, que o governo também tem interesse nestas e nas outras para poder reverter a situação que é gritante ao nível do nosso país. Muito obrigado, senhora diretora. Como foi aqui bem dito, todos praticamente somos chamados a este tipo de atividades, que é de prevenção e mitigação. Não que esperemos apenas as ações do governo, assim como dos parceiros, mas que a população no geral tenta sentir esta presença daquilo que são as atividades que devem ser feitas para a mitigação, digamos assim, dos problemas ambientais e não só, também para evitarmos a redução das terras úmidas. Portanto, vou aqui conversar agora com o nosso acadêmico, só para tentar perceber de uma forma científica como é que poderíamos fazer aquilo que é a recuperação das terras úmidas. Muito obrigado. Eu penso que nesta questão também a diretora já abordou um bocadinho, que a primeira questão é essa questão de fazer o repovoamento através de algumas mudas para podermos recuperar algumas áreas degradadas, né? Mas não basta só isto, é necessário aqui unir-se esforços por parte do governo, assim como alguns parceiros de membros da sociedade civil, no sentido de encontrarem espaços, discutir
daquilo que é a implementação de estratégias de recuperação destas áreas. Isso deve ser o mais breve possível, porque nós estamos a trabalhar com um problema que em algum momento vai infringir aquilo que são os outros ecossistemas, para além da só a questão das terras úmidas. Mas também é importante aqui ter também uma aliança com as universidades, no sentido de buscar algumas pesquisas que já estão sendo feitas, onde constam muitas das vezes muitas medidas ligadas a esta questão da sustentabilidade de terras úmidas. Hoje em dia já há muitos artigos publicados, estudos feitos, seja dentro do nosso país, assim como fora do país, com a experiência desse tipo de crises que a gente já vive. Então é importante, tanto o governo, assim como a sociedade civil, estamos aqui, por exemplo, com a Solidariedade de Moçambique, que eles também possam também, neste momento, ficar preocupados de encontrar essas soluções, que essas soluções, de algum momento, podem encontrar numa componente científica, buscando essa informação nas universidades, nas escolas, também fazendo uma formação com os próprios professores, fazer uma formação também com alguma comunidade no geral, a dar aquilo que são as indicações de como nós podemos potenciar ou recuperar essas áreas degradadas. Porque aquilo que já são as causas, eu penso que já que mencionou-se, que a maior parte da prática que a gente tem da diminuição dessas áreas, muitas das vezes é influenciada pela própria comunidade, além dessa questão da componente de mudanças ambientais globais, porque nós como população, em algum momento, já não tem onde encontrar alguns recursos para poder sustentar aquilo que é a sua própria vida. E o único recurso que pode só reparar é a água, que são as terras úmidas, onde pode fazer a prática da agricultura. Então, fica tão difícil neste momento deixar a comunidade de não fazer esta atividade da agricultura nesse tipo de zonas, porque eles, em algum momento, não têm uma saída. Então, se não temos uma saída, acabam levando consigo este problema como algo que vão usando para sempre. E nós queríamos também aqui levar essa atividade de repovoamento, como a diretora disse, que é uma atividade que deve ser continuada, não só no momento que nós temos como festividades, que elas devem ser uma atividade, uma prática contínua, e que de facto haja essa questão de monitoria constante, porque não basta que a gente venha fazer o repovoamento hoje e amanhã deixarmos essa atividade sem efeito. Então é importante que sejam envolvidos líderes comunitários, que sejam envolvidas as entidades locais distritais, que sejam envolvidas também alguns comitês de gestão, que temos aqui de recursos naturais, temos gestão de riscos. Então, todos esses elementos também possam trabalhar em conjunto para poder potenciar aquilo que são as medidas que o próprio governo traz para o distrito, assim como a nível provincial. Então, é importante, de facto, o mais breve possível, que a gente tenha esta recuperação do nosso próprio ambiente no seu todo. Muito obrigado, mas vou insistir mais relativamente a essa questão, até que não é questão de insistência, mas sim de percepção. De facto, eu acredito que abordou aqui que ainda hoje realizou-se uma atividade esta que culminou com a repovoação arbórea, posso assim dizer. Então, gostaria que fizesse aqui menção de onde é que foi, como é que foi feito e o que é que teve como resultado desta atividade. Na verdade, eu como convidado para este evento, que fomos ali uma atividade, uma prática muito boa. Houve uma questão de organização que se fez entre a Direção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente, juntamente com alguns parceiros direitos. Estamos a falar aqui da Solidariedade de Moçambique, assim como do Merci, que fez o repovoamento de mudas nativas, de plantas nativas. Estamos a falar aqui do Jambira, que são plantas que em algum momento irão dar um efeito ambiental muito positivo, principalmente a longo prazo, porque estas são práticas que, ao momento, a gente faz hoje, tendo em conta aquilo que é a sustentabilidade a longo prazo, porque, no momento, não vamos ter a sombra amanhã ou não teremos a recuperação depois da manhã. É importante sermos mais pacientes e contar essa questão da prática para a geração vindoura, né? Depois desse repovoamento das mudas, normalmente nós temos um plano que a Direção Provincial, assim como a Solidariedade de Moçambique, amanhã irão implementar, que será também uma outra atividade de repovoamento de caçoarinas, na orla próxima das instalações do governo, que também nós como académicos consideramos bastante positivo e apelamos ainda, pedimos novamente sobre a questão de monitoria. É importante continuarmos nessa questão de monitorização dessas atividades. Não basta simplesmente termos este repovoamento e ficarmos parados nesse sentido. Muito obrigado. Passando agora com o representante da Solidariedade de Moçambique, gostaria de saber, no âmbito do vosso projeto, quais são os desafios que enfrentam ou que pretendem enfrentar para a sustentabilidade ambiental
cá na província de Nampula? Talvez antes de ir para a pergunta que me fez, fazer a referência na questão de mudança de atitudes. É preciso que se trabalhe muito na mudança de atitudes. Para a reversão desta situação, precisa trabalhar-se muito na mudança de atitudes. Não só nas comunidades, mas também todos aqueles atores. Eu vejo esta questão como uma questão que mesmo os investimentos que aparecem a nível do distrito acabam afetando as terras úmidas. Eu tenho vários exemplos, que não é agora que vou dar, mas vou mencionar alguns. Se você reparar os megaprojetos, todos eles afetam as zonas onde a população tinha reserva de água. E por outro lado também, parece que é um instrumento meio esquecido, que causa esses efeitos todos, essas consequências que nós temos, falta de água, desmatamentos, que é não aplicação de alguns instrumentos legais, como a questão da lei de água. É uma das leis que pouca gente visita. Eu não me recordo agora, não posso trazer a baila alguma situação, mas eu sei que proíbe a construção de residências ali nos leitos, mas hoje ocorre em todo o sítio. E logo, qual é a minha... se eu tenho casa ali ao lado do rio, não é? Mesmo ali no leito, qual vai ser a minha intenção? Primeiro, eliminar que a água não passe mais, para não destruir a minha casa. Então, é aquilo que mais ou menos a senhora diretora estava a dizer, que é a questão, está ligado com a questão de ordenamento territorial. Então, isso é uma das causas principais. A outra questão que eu queria me referir, aliás, indo diretamente à pergunta do senhor, era no sentido, nós temos esta componente de mobilização, consciencialização, a componente de reflorestamento, tanto por parte da costa como para o Mangal. Vamos levar a ação essa situação de reflorestamento. E depois temos a componente de infraestruturas. Vamos trabalhar com os seus comunitários locais para ver se possam incorporar nos seus planos anuais infraestruturas que eles precisam. Hoje, por exemplo, vivemos uma situação na Mitatar que 13 mil pessoas só têm uma fonte de água. É inadmissível, não é humano, né? Não é humano. Quer dizer, aí acontece aquela disputa desnecessária, desleal. Então, vamos trabalhar nessas situações juntamente com o governo. Quer dizer, aqui vamos nos abraçar com o governo para ver se conseguimos resolvendo as coisas. Não é, como estava a dizer o colega aqui, não é de agora para agora que nós vamos ter resultado disto. Vai levar o seu tempo. Mas chamar a consciência, mudança de atitudes. Hoje, veja bem, mesmo as grandes machambas hoje são postas em zonas onde antes eram zonas úmidas, mas hoje já com a implantação daqueles campos de produção já desaparecem as águas, as terras úmidas. Então aí provoca seca, provoca outras coisas. Por um lado, estamos a ter proveito, digamos entre aspas, proveitos econômicos, por outro lado, estamos a ter perdas ambientais. E uma das coisas também que temos que investir, na minha ótica, é a questão do pessoal de ambientalistas, para pouco a pouco indo discutir isto com os governos, para mostrar qual é o lado positivo de fazer isto, porque não fazer isto e fazer desta maneira. Porque senão só temos gente que pensa no dinheiro, mas depois naquilo que são as perdas ambientais ignoram tudo. Então é o resultado disso que nós estamos a ter. Mudanças climáticas infernais. Quer dizer, estamos aqui em pleno janeiro, parece novembro, parece outubro. Então é um problema sério isto. Muito obrigado. Eu só queria fazer um reparo
em relação àquilo que são as fontes de água em Namitatá, que foi aqui citado pelo nosso parceiro da Solidariedade, só para dizer que não é uma fonte, são 5 fontes para 13 mil. Eu sei que é irrisório, sim, mas esforços estão sendo empreendidos no sentido de reverter a situação. Quem esteve lá presente hoje, penso que ouviu do nosso líder comunitário, quando disse que a lagoa praticamente já não tem água, está seca, e é uma situação que já se vive há alguns anos, e que eles clamavam que naquele lugar fizesse uma represa para poder reverter essa situação de carência de água. E nós acolhemos este pedido da comunidade e vamos trabalhar como governo provincial de Nampula no sentido de trazer, juntamente com o apoio de nossos parceiros, uma represa, ou construir uma represa em Namitatar para aquela comunidade, para ver se é possível minimizar esta situação. Em face dando continuidade ao pensamento do nosso parceiro da Solidariedade, a questão da sustentabilidade das nossas ações, concordo plenamente, e eu até acrescentaria, seria mais ousado em dizer que é importante nós voltarmos para trás e olharmos para a base. Olhar para a base significa que temos que tentar introduzir esta nova mentalidade às nossas crianças. As crianças já devem crescer com essa consciência ambiental, porque uma criança instruída, educada, é alguém, é um indivíduo adulto com conhecimento de como é que ele pode se lidar com o meio ambiente, até que ponto ele pode intervir nas mudanças daquilo que é a paisagem natural e onde é que ele pode intervir. E esse conhecimento ele pode replicar ao nível das suas comunidades. Falo isso porque nós estamos a falar de um país em que quase 50% da população é analfabeta ou semi-analfabeta. E uma das formas desse conhecimento chegar às comunidades é através das crianças. As crianças facilmente difundem informação e podem conversar com os seus pais, com os seus avós, sobre essas novas práticas. E é assim que nós vamos tentando mudar a mentalidade das nossas comunidades. Sabemos que é um processo difícil, lento, mas que eles são vetores importantes para mudar essa consciência ao nível das nossas comunidades. E os resultados, infelizmente, não são a curto prazo. Só podemos ver esses resultados a médio e a longo prazo. Mas temos que partir de algum lugar. E partir de um lugar é agora, é já. E esse já é, para além de estar ao nível das comunidades, como os comitês de gestão, os líderes comunitários, os governos, mas vamos olhar para as escolas como um viveiro para difundir o conhecimento sobre a sustentabilidade ambiental, sobre a funcionalidade que o ambiente tem para o equilíbrio de todo o sistema. Aí sim, então qualquer coisa está a falhar aqui nos nossos currículos de ensino. Então temos que mudar um pouco, porque o que acontece nos currículos de ensino o colega da Solidariedade, o nosso parceiro, dizia que temos que ter mais gestores ambientais. Mas este gestor ambiental é um grupo minoritário que decidiu fazer um curso ligado ao ambiente. Mas ao nível das universidades, por exemplo, vou dar um exemplo, os que estão ali a formar outros cursos que não estão ligados ao ambiente, será que eles não têm o direito, não têm o dever de conhecer a importância que tem? Não é porque você é matemático, você é historiador, ou você é de uma outra área, que você tem que estar ali a isso que acontece no ambiente. Significa que este é um tema transversal. Ele deve ser transversal. A questão ambiental é transversal. Não tem que ser opcional só para estudantes da área do ambiente, estudantes da área de geografia, ou de todas as ciências que são ligadas ao ambiente, diretamente. Mas para todos que são estudantes, transversalmente, tudo o que ele faz sobre o meio ambiente. Então, independentemente da sua área, você tem que conhecer como é que ela funciona para implementar as suas atividades. Então, mais uma vez, chamo a atenção para a questão das mudanças curriculares nesse sentido. Porque é normal você encontrar um estudante e dizer, se tem uma temática desta natureza, dizer que eu não vejo que importância tem estudar uma disciplina que é ligada ao ambiente se eu sou matemático. É caricato encontrar alguém a ter esse tipo de reflexão.
Então temos que mudar esse cenário. Obrigada. Muito obrigado, senhora diretora. Como aqui fomos chamados todos, o problema do ambiente, naturalmente, que é o problema de todos nós. Então não há aqui nenhum divisionismo, nenhum separativismo, nenhum regionalismo. O problema ambiental, se é global, é o problema de todos. Assim sendo, senhora diretora, vou aproveitar também a ocasião para pedir que deixasse aqui alguma mensagem às comunidades sobre o dia de amanhã, em torno daquilo que será feito, e não só o que a população no geral deve fazer no sentido de preservar as terras úmidas. Não gostaria de ser muito repetitiva, mas o apelo que eu deixo aqui, como direção provincial, assim como membro do Conselho Executivo Provincial de Nampula, é mesmo esta: a questão de podermos trabalhar mais na sustentabilidade das nossas ações. Todos nós somos chamados a agir em prol do meio ambiente. Qualquer atividade que nós formos realizando, ela tem que ter uma continuidade ao nível das comunidades. Não tem como todos os dias os membros do governo irem lá para fazer a monitoria. A monitoria temos que ser nós das comunidades, os comitês de gestão. Coloquemos as escolas também para monitorar. As crianças já vão aprendendo como é que nós podemos cuidar do meio ambiente. Então, elas também têm que ser envolvidas nessas atividades. Vamos fazer isso como uma atividade de campo para as crianças, para que elas sejam envolvidas nas comunidades, para eles poderem dar continuidade na monitoria. Logicamente, que esta monitoria vai ser acompanhada por aquilo que são as atividades ou pelos membros do governo. Muito obrigado. Acadêmico, tem mais alguma informação ou quer deixar ficar aqui alguma mensagem em torno do dia de amanhã? Eu talvez só queria reforçar nesse apelo, né, que se faz, que a diretora provincial também deu. Eu vou também aproveitar neste momento que de facto é importante puxarmos a consciência e sabermos que as terras úmidas elas são muito importantes. Hoje nós temos problemas como a questão das inundações residuais, assim como aquelas ciclónicas, que estão a devastar bastante tanto o nosso país como assim os outros do outro continente, que este também pode ser um dos problemas, uma das causas resultante dessa questão de devastação das terras úmidas. Então é importante que encontrarmos o mecanismo mais rápido possível de podermos preservar estas áreas e continuarmos a recuperar aquilo que é um ambiente normal, o natural. E só que eu gostaria também de agradecer esta oportunidade, que também foi me convidado para poder dar essas palavras e falar sobre esse dia e desejar que de facto amanhã, como um grande dia, possamos refletir com maior intensidade aquilo que é sobre a questão da água, das terras úmidas e da vida. Muito obrigado. E para finalizar, o nosso grande parceiro, a Solidariedade de Moçambique, tem também alguma coisa para deixar? Talvez só para dizer que o dia de hoje não pode apenas servir como, digamos assim, não pode ser visto como apenas um único dia, tende a continuar as ações. As ações que vão ser relançadas até o dia 2 de 2022, temos que vir aqui na rádio para dizermos que pelo menos já fizemos alguma coisa, não é? Fazer o balanço, pelo menos já está a acontecer. O acontecer dele é aquela coisa mensurável, não mensurável, mas do ponto de vista de mudança de atitude das pessoas. Se calhar como solidariedade, até aí vamos ter alguns sinais. Queremos que hajam sinais em Mussuril, hajam sinais em Memba, de melhoria. Tanto, e agradecer por esta oportunidade que nos deram para, pelo menos, dissermos algumas de nossas ideias. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, diretora. Quero agradecer em nome do Conselho Executivo Provincial de Nampula, assim como a Direção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente, ao Governo do Distrito de Mussuril, que nos acolheu desde o dia de hoje e amanhã também estará conosco na implementação das atividades que foram preconizadas ao nível da Direção Provincial, com o nosso parceiro da Solidariedade e com o Merci, e que, como dizia o nosso colega da vamos continuar sempre a repetir, temos que continuar a levar avante essas nossas ações. Queremos voltar para Mussuril amanhã
e depois encontrarmos que os frutos daquela nossa planta já começaram a surtir efeitos. E mais uma vez apelar a todos que continuemos a cumprir todas as medidas de prevenção e combate à pandemia do Covid. Muito obrigada. Muito obrigado. Chegados aqui, caros colegas do painel, agradeço imenso a vossa presença, dizer que estamos muito satisfeitos e acredito que o caro ouvinte ouviu e percebeu sobre a consciencialização sobre o meio ambiente. E chegados aqui, damos por terminado o nosso programa. Muito obrigado.